Fala moçada, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um episódio do MastraCast, depois de alguns dias aí sem transmitir, né? Se você acompanha a gente no Instagram, você percebeu aí que a gente estava passando por um processo grande de mudança e hoje a gente consegue aí já com a mudança instalada trazer de volta aí os nossos bate-papos semanais para você acompanhar com a gente. E hoje quem bate um papo comigo já está aqui com a gente é o fisioterapeuta quiropraxista, saiu, Jean Melo, né, um dos indicados aí a vir bater um papo com a gente. Cara, obrigado aí por ter vindo trocar essa ideia, né, prazer ter você aí, seja bem-vindo. Primeiramente, boa noite a todo mundo aí que está assistindo, prazer eu receber esse convite e muito feliz em estar aqui podendo falar um pouquinho da minha vida e da profissão. Primeira vez que você participa de uma parada dessa? Primeira vez. Bacana. Seja bem-vindo, eu espero que goste, que curta. Mas antes a gente precisa trocar uma ideia sobre os nossos patrocinadores, né? Como você bem sabe, esse projeto conta com o apoio da página Fala Araruama, né? Por onde a gente transmite as nossas lives no Facebook e também da Norte Comunicação. A Norte Comunicação, para você que não sabe, é uma empresa especializada em fazer com que pessoas e empresas se comuniquem melhor nas mídias digitais, seja por meio da sua identidade visual ou até mesmo traçando para você estratégias de conteúdo, estratégias de crescimento, utilizando para isso as redes sociais. Se você ainda não sabe, essa empresa que cuida da nossa identidade visual, então tudo que você vê na internet relacionado a MastraCast é o pessoal da Norte Comunicação que produz, né? Elas estão aí há mais de 3 anos no mercado, já atenderam dezenas de empresas e com resultados incríveis. Se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho das meninas, é só digitar norte.comunicação no Instagram e acessar o perfil delas. Ou então digitar Norte Comunicação, que você vai achar. Além disso, nós também temos o apoio do Rancho Decker, ok? O Rancho Decker é uma lanchonete especializada em sanduíches aí, dos mais variados possíveis. É sanduíche de costela, é sanduíche de bife, é sanduíche de um monte de coisa. O Caio não tem mais o que inventar. E ele vira e mexe, surpreende a gente aqui no programa também com os recebidos de comida. E ele é nosso parceiro. Hoje a gente não disponibilizou o QR Code do Caio por um motivo muito simples. Se você acompanha a gente, você sabe que o QR Code dele é preto e o nosso cenário hoje é preto. Então você não ia conseguir fazer a leitura. A gente ainda não teve tempo de mandar mudar essa arte e por isso não está aparecendo. Mas se você digitar lá no Instagram Rancho Decker, você vai achar lá um link para você falar com o pessoal, para você fazer várias coisas. Lembrando a você que você também pode anunciar no Fala Araruama. Marcelo, como é que eu faço isso? Manda uma mensagem aqui, ok? Para a página e alguém da equipe de marketing vai trocar essa ideia com você. Uma página extremamente abrangente, que tem uma audiência absurda na internet e que vai te ajudar aí a levar o seu produto vai mostrar o seu produto para milhares, até milhões de pessoas todos os meses. Se quiser mais informações, manda uma mensagem aqui, procura o pessoal do Fala Araruama, que eles vão trocar essa ideia contigo. Agora chega, né? Acho que o Jean já não aguenta mais nem falar de... não aguenta nem mais ver fazer propaganda aqui. Mas, cara, é isso aí, seja bem-vindo. Queria que você falasse um pouco pra gente. Cara, explica aí o que faz um quiropraxista, isso aí. Então, a quiropraxia, começando a explicar um pouquinho pra galera que nunca teve contato, né? É um ramo da fisioterapia que a gente visa o alinhamento da coluna como principal ação. Dentro desse alinhamento a gente tem N técnicas, seja músculo-esquelética, seja no sistema nervoso, seja no sistema estrutural, para poder buscar esse alinhamento, entendeu? Hoje a gente tem tido uma visão um pouquinho mais ampla do corpo humano e a Quiro vem para auxiliar muito isso, entendeu? Tanto que na minha formação, depois da Quiro, meu atendimento teve um boom absurdo. Ela te dá um norte em relação ao paciente muito grande, entendeu? Então, assim, tem... A aceitação do público está muito grande, porque o pessoal está começando a ter conhecimento do que é realmente um tipo de tratamento diferente, entendeu? E é uma parada séria, né? Pelo que eu vejo o pessoal fazendo aí na internet, não é aquele negócio que instala as pessoas e faz pra lá e pra cá. É basicamente isso, porém com muitas ressalvas, entendeu? Muitos amigos meus têm
tenho visto até em alguns programas de televisão aí, algumas técnicas aí me mandam, perguntam, já é isso, é aquilo. Falei, cara, não segue muito aquilo ali não, porque tem gente fazendo algumas coisas sem... Esquisitas ali, né? sem formação propriamente dita, entendeu? Teve até o último no Limite agora, teve um episódio de um rapaz ficar deitado e o Marcelo Zulu ficou pisando na coluna dele, entendeu? Aí várias páginas de quiropraxia Repudiaram isso aí, repudiaram essa situação, porque assim, você vê aquilo em televisão aberta, você pensa que você pode reproduzir também na sua residência, entendeu? E é ali que mora o perigo. As técnicas são precisas, porém com segurança, entendeu? Entendi. E você atua nesse segmento há quanto tempo? Atuando, eu tô basicamente no período de 1 ano, mais ou menos. Porque quando a gente vai passando nos módulos da pós, a gente já começa a ter os atendimentos, entendeu? Eu terminei a pós, foi um pouquinho prejudicado por conta da pandemia. A gente ficou uns 6 meses sem ter os módulos finais. Seriam os estágios ali? A gente fez, são 2 estágios, basicamente. A gente fez o primeiro e ficou um período para fazer o último agora. A gente terminou tem uns 3 meses, 4 meses, o último estágio. E não foi nem tão muito aproveitado justamente por conta da pandemia, entendeu? Que atrapalhou bastante, mas eu já estou atuando bastante há 1 ano, mais ou menos. E como é que tu vem parar em Araruama, cara? A gente conversava em off aqui, a gente já sabe que tu não é de Araruama, né? Não. Como é que você vem parar na cidade? Eu vim de mudança com os meus pais, minha família. Meu pai veio sendo transferido, aí ele foi para de São Gonçalo, onde que eu nasci, Itaboraí eu parei em Araruama em 2001, finalzinho de 2001. E daí eu comecei a ficar por aqui, estudei, comecei a faculdade aqui em Cabo Frio. Uhum. E depois eu quis abrir um pouquinho meus horizontes. Eu tinha essa visão de que eu tinha que estar num centro, um grande centro, para poder ver mais coisas. E aí eu me mudei para o Rio. Fazendo faculdade, me mudei para o Rio. E terminei a graduação lá. Conheci bastante gente, tive troca de experiência com gente fantástica que me ajudou bastante, abriu muito a minha mente em relação à fisioterapia, que mantenho contato até hoje, graças a Deus, são meus amigos de profissão hoje. E depois eu retorno para Araruama. E aqui eu tenho feito a minha carreira aqui agora. Entendi. E me conta um pouco da tua história assim com a fisioterapia. Como é que tu chega? Como é que foi essa tomada de decisão? Cara, é até engraçado, porque eu prestei vestibular. Uma coisa nada a ver. Eu prestei vestibular para jornalismo. Nossa senhora, hein? Jornalismo. Eu queria ser jornalista esportivo, porque eu via as matérias do Globo Esporte, eu queria trabalhar com esporte, que eu sempre gostei. E eu prestei vestibular para jornalismo. Como segunda opção, eu coloquei educação física. E eu confesso que eu não lembro da onde a minha terceira opção era fisioterapia. E eu recebi uma ligação da faculdade falando, vem aqui conhecer um pouquinho dos laboratórios, que a gente vai te apresentar. E eu, beleza, eu fui. Chegou lá, eles me mostraram laboratório de cinesioterapia, que tinha bola, exercício. Eu achei legal, mas tá, passa. Aí me mostrou um outro laboratório, falei, pô, beleza, mas tipo, nada que tocasse o coração, não. Até que ela falou assim, a gente já terminou os laboratórios aqui dentro, vamos lá no anexo que a gente vai ver o laboratório seco e o laboratório molhado. Falei, beleza, eu vou querer saber que negócio é isso aí. Aí eu fui pro laboratório seco primeiro. Chegou lá, osso pra tudo quanto é lado. Aí eu já comecei, acendi uma luzinha ali, eu comecei a me interessar na situação. Aí quando ela falou, tem que ir pro molhado agora. Eu falei, vamos lá. Chegou lá aquele cheiro de formol pra tudo quanto é lado. Aí era pulmão para um lado, osso para o outro lado, cadáver para um lado, cadáver para o outro. Eu perguntei pro rapaz lá do laboratório, eu falei, se eu fizer fisioterapia, eu vou ter que estudar essa parada aí? Aí o cara, vai. Eu falei, beleza. Já saí dali, cheguei em casa, fui pra internet, pesquisei tudo que o fisioterapeuta fazia, onde que trabalhava, como que trabalhava, e já fui decidido. E qual que era a tua segunda opção mesmo, perdão? Educação física. Não é também estudaria, mas eu não via educação física como essa parte toda. Eu via educação física sempre voltada para o esporte. Sempre joguei futebol, sempre tive envolvido nesse meio, então para mim era esporte. Provavelmente eu faria educação física para trabalhar no meio do esporte. Treinador de futebol, sempre gostei. Mas aí eu fui na segunda-feira fazer uma matrícula na faculdade. Aí a menina da recepção lá da secretaria falou para mim, parabéns, temos um novo jornalista no pedaço e tal. Eu falei, não é jornalista que eu quero, não. Ela, como assim, você tá aqui? Eu falei, não, eu quero fisioterapia. E com jornalismo, assim, qual que foi a fita?
Globoesporte.com. Então tudo meio que girou em torno do esporte Tudo, ali, né? tudo estudo esporte. Sempre gostei muito da área de esporte, sempre. Entendi. Entendeu? E aí, como é que foi esse teu começo de carreira, assim? Início de faculdade, as dificuldades que tu enfrentou? Cara, faculdade foi até que tranquilo o início. Eu tive bons colegas no início da faculdade, que inclusive estão comigo aí até hoje. Uma delas que foi até a minha primeira monitora na época da faculdade, que acabou de me mandar mensagem que queria ver a live também. Aí foi tranquilo. Eu fui levando de boa, passando as matérias tranquilo, até que chegou no meio da faculdade ali, foi onde que... Um pouco antes. Eu tive que fazer um pequeno hiato ali, questões lá em casa, a gente passou por um baque financeiro e eu tive que trancar minha faculdade. Ali acho que foi um momento mais, assim, pesado para mim, porque era uma coisa que eu queria muito, que eu me envolvi muito na faculdade e eu tive que trancar 1 ano da faculdade. Aí eu tranquei, e meu pai, ele sempre viveu esse sonho muito comigo, minha mãe também, meus pais em si, eles sempre viveram muito esse sonho. Meus pais não têm estudo, entendeu? E assim, eles se realizam no meu estudo. A tendência é que os pais deem aos filhos aquilo que não tiveram, né? Com certeza, e eles sempre fizeram isso. São meus maiores incentivadores, sempre foram. Minha mãe, ela sempre brinca que ela tem um quê a mais, porque na época, no meio da faculdade ali, tem hora que começa a complicar, aquela coisa toda. Meu pai ficava, nossa, você tem que arrumar um emprego aí, arruma um emprego para poder ficar. Falei, pai, se você conseguir segurar minha onda aí, eu quero ficar aqui. Por quê? Eu não queria começar a trabalhar numa coisa que eu ia ir por aquele caminho e depois você largar de um certo patamar ali para poder você começar do zero. Então eu queria sempre ficar na minha área, o máximo possível. Tanto que eu trabalhei um tempo, depois eu saí e já comecei a fazer estágio. Você podia fazer estágio só no 6º período. No 4º período eu já estava fazendo estágio porque eu queria aprender, eu queria me destacar. Eu queria ser, assim, sempre um passo à frente da galera que estava ao meu redor, entendeu? Então eu sempre quis isso, entendeu? E durante a faculdade tu trabalhava e estudava, só estudava? Como é que era isso aí? Quando eu fui para o Rio, eu consegui um estágio remunerado. Meu estágio remunerado era o meu trabalho. Então, assim, eu me mantinha no Rio através do estágio remunerado que eu tinha lá. Aí eu estudava e fazia faculdade de noite. Então, minha rotina era... Eu morava na Zona Norte, quem conhece os Rios, Zona Norte, perto do Maracanã ali, e eu trabalhava na Zona Sul, em Botafogo. Então, eu pegava 7 horas da manhã lá. Só que aquele trânsito do Maracanã é uma coisa bizarra, que você passa... É uma coisa de 5 minutos que, dependendo do horário, você fica 40, 1 hora. O metrô não te atendia ali, não? Não, era longe do metrô. Então tinha que ser ônibus. E aí eu ia, acordava muito cedo, acordava 5 e pouca da manhã, eu pegava o ônibus 5 e pouca da manhã para chegar 7 no trabalho, 2 ônibus e eu feliz da vida, porque era aquilo que eu queria para mim, entendeu? E pelo menos no direito, né, cara? As bolsas no direito não são nada atraentes, né? Como é que era isso na fisioterapia? Baixíssimo. Baixíssimo. Rolava uma remuneração meio que indireta ali, né? Lá ainda, assim, aqui na nossa região é mais complicado ter. Lá ainda tinha e, assim, era o que eu precisava para me manter. Então, eu fui atrás do meu sonho. Meu pai me chamou de doido, mas minha mãe me apoiou. Falou, se é isso que você quer, então vambora. E eles viveram esse sonho comigo também, entendeu? E como é que foi pra você morar sozinho, assim, no Rio? Tu foi morar sozinho lá? Fui. Acabou que um primo meu tava vindo pra cá, que ele morou com a gente um tempo, que ele foi criado com um filho pra gente, pra minha mãe. Então, foi meu irmão, ele tava voltando de São Paulo, aí calhou de ele tá retornando de São Paulo e eu indo pro Rio. Aí acabou que a gente foi morar junto. Uhum. Só que, assim, a gente se encontrava muito mal pra dormir, porque ele ia pra um canto, eu ia pro outro e passava o dia todo na rua. Estudava, trabalhava, estudava e quando eu chegava em casa era simplesmente para comer alguma coisa, preparar uma marmita no outro dia e trabalhar de novo, entendeu? Mas foi tranquilo. Minha mãe sempre ensinou a gente a fazer tudo. Lá em casa são uns 2, 3 com esse meu primo, tudo homem, né? E a gente faz de tudo, lava, passa, cozinha, faz tudo. Então foi até que tranquilo essa parte de morar sozinha, porque a gente fazia tudo mesmo, entendeu? Então era tranquilo para se virar com alimentação, essas coisas assim, era bem tranquilo essa parte. E tu sempre foi assim, desapegadão, ou tu era meio boy de família, assim, aquele moleque, por causa da minha mãe, aquela coisa meio, sei lá...
filho único de... Ou não, tu sempre foi descolado do mundo, assim? Não, eu tenho um irmão mais velho, só que eu sou caçula, né, cara? Então, o filho caçula é meio complicado, entendeu? Minha esposa aí fica brincando que eu sou o bebê da mamãe, minha mãe me chama assim até hoje. E é complicado esse desvínculo, assim, entendeu? Então, assim, e eles sempre foram muito presentes comigo. Os meus amigos que em época de festa, a gente saía, aquela coisa toda, todo mundo já sabia. Só podia chegar a hora que fosse lá em casa, que minha mãe tava de manhã batendo no quarto, que a gente tinha que todo mundo tomar café e depois podia voltar a dormir, entendeu? Então era aquela coisa de família mesmo. Entendi, irmão. E aí você vai pro Rio, a tua faculdade você transfere pra lá? Transferi. Aí foi até um caso engraçado, porque minha mãe não sabia qual era o campus que eu ia. Você fez o quê, Veiga? Comecei na Veiga e depois fui pra Estácio. Aí quando eu transferi já estava na Estácio. Aí minha mãe não sabia qual era o campus que eu ia pro Rio. E eu não falei que eu justamente já sabia a mãe que eu tenho, entendeu? Uhum. Aí calhou de ser no campus que eu fui do campus do Rio Comprido, campus do João Shoa, que foi quando teve um acidente de um tiroteio que teve lá, que uma estudante sofreu uma bala perdida, foi tetraplégica, aquela coisa toda. Eu lembro, foi candidata a vereadora, inclusive. Isso aí, foi esse mesmo campus. Então, você imagina o terror da minha mãe, né? E ela falou, meu filho, você tem que ser teu. Eu falei, mãe, é isso. Só que lá eu não fiquei preso, porque como diferente daqui que só tem o campus Cabo Frio, lá eu fiz matéria em Niterói, fiz matéria em Nova Iguaçu, fiz matéria no Norte Shopping, eu rodei o Rio. Porque aonde que abria matéria eu não queria me atrasar na faculdade. Falei, eu não posso perder essa matéria, porque uma matéria puxa a outra. Então eu pegava e ia onde que estava aberto. E aí você rodava tudo ali? Rodei tudo. Tu ficou quanto tempo na faculdade? No total? 5 anos. 5 anos de faculdade. Então saiu certinho, sem nenhum tipo de problema com aprovação, certinho, com nada? Tranquilo. Aí tu se forma e vem pra Araruama? Eu me formei, aí teve um periodinho ali que eu já tava com carta de estágio, da onde que eu fiz estágio já assinada para ser contratado, aquela coisa toda, e acabou que eu voltei para Araruama. Era para ser, né? Então voltei. E aí eu cheguei aqui, tipo, ninguém me conhecia. A minha base toda eu fiz no Rio, então todo mundo lá me conhecia. Aqui ninguém sabia quem era Jean. Quem é Jean? Ninguém sabia. Então eu tive que começar a me mostrar para todo mundo. Entendeu? Aí você corre atrás de um emprego dali, corre atrás de um emprego daqui. E aí foi. Entendeu? E quando é que tu começa de fato assim a exercer Meu primeiro paciente foi em domicílio. Foi uma conhecida da minha mãe que indicou. Ela falou, o filho da Margarida terminou a faculdade, tá, não sei o que, tá formado em Araruama. Aí tinha alguém precisando e me indicaram, eu peguei e fui. Aí naquela época, eu tava morando com a minha mãe ainda ali na Praça da Bandeira, meu paciente era no Mutirão. Aí eu, estrategicamente, organizei o horário que meu pai ia pro trabalho para me dar uma carona. Aí eu pegava, ia de manhã com ele, atendia o paciente e voltava do Mutirão à Praça da Bandeira a pé. Caraca. E assim foi. E aí culminou mais ou menos no período que eu abri o consultório também, o meu consultório era na Boa Perna. Aí a gente fez isso. Normalmente eu pegava carona com meu pai e ia pro consultório. E aí eu e minha mãe até hoje está comigo, minha secretária, que fechou comigo. Sua mãe trabalha contigo, cara? Minha mãe trabalha comigo. Caraca, mãe. Na verdade, assim, minha equipe é minha mãe, meu pai e minha esposa. Sua esposa faz o quê? Minha esposa, ela é a minha personal ideias, ela é a minha personal tudo. Porque, assim, qualquer tipo de ideia de promoções assim, em redes sociais, coisas pra gente fazer, brinde, essas coisas todas, ela tá... quase que uma social media ali. É isso aí, ela tá por dentro de tudo. Minha mãe trabalha como minha secretária. Ela organiza a minha vida, ela organiza o meu consultório, ela organiza tudo, só para eu ter o trabalho de chegar lá e trabalhar. Tanto que quando os pacientes chegam lá, eu brinco que eu sou funcionário dela e ela é a dona de tudo, entendeu? E meu pai, ele é os bastidores, ele é o Severino, aquele que faz de tudo. Se você precisar de... Eu falo com ele, eu falo, pai, olha só, acho que aquela parede ali que não sei o que tava precisando de uma tinta. Quando eu volto da outra vez, ele já pintou. Ele é desse jeito, ele não gosta de aparecer, ele só gosta de fazer o serviço dele, entendeu? E aí tu sai então dessa primeira paciente para uma clínica. Eu abri meu consultório junto com um amigo em sociedade, Leonardo Xavier, abraço, Léo. A gente abriu, tivemos assim várias reuniões que a gente queria fazer uma coisa diferente do que todo mundo estava fazendo. Então, assim, se a gente quer
entrar no mercado, a gente tem que oferecer um serviço diferente do que todo mundo está oferecendo. A gente reuniu e falou, vamos começar a oferecer um serviço diferente. E aí alugamos um espaço, a gente fez todo passo a passo e foi. Só que assim, no início foi muito difícil. Era coisa de eu passar o dia todo lá e não tinha paciente. Por quê? As pessoas não me conheciam. Então, como que eu vou levar alguém para ir no meu consultório se ninguém conhece o meu trabalho? Eu tinha que começar a trabalhar, começar a atender e as pessoas começarem a me conhecer. E aí foi através de um amigo do meu pai que eu consegui um emprego numa clínica aqui em Araruama também. Ele conhecia o Dr. José Roberto, aí ele conseguiu um contato nessa clínica e eu comecei a trabalhar também. Aí as pessoas da clínica começaram a também me conhecer. E aí eu começaram a me conhecer. Os meus primeiros pacientes no consultório eram basicamente os amigos da minha mãe. Que falava, Margarida, eu tô com uma dor assim, assensada. Minha mãe, que, como eu falei, que é uma das minhas melhores incentivadoras, ela falava, eu conheço um fisioterapeuta muito bom que pode te atender, entendeu? Que ela também foi a minha propaganda, porque minha mãe operou síndrome do túnel do carpo nas 2 mãos. Cara, eu acho, tá? E aí já vou eu que aproveitar para consultar em causa própria. Eu acho que eu tô desenvolvendo essa parada. Eu sinto uma dor por dentro aqui assim e eu perco a força da mão. É isso ou não? Isso pode ser só tendinite? Pode ser os dois. Ou não pode ser nenhum dos dois. Pode ser só uma fraqueza muscular também, porque você usa muito. Direto, assim, 100% do meu tempo. Ou é fazendo aqui assim no celular ou é digitando. Que essa vai ser uma doença do futuro, né? As crianças vão desenvolver muito isso. Porque... sem contar as de vista, né? Ainda tem essas aí. E a 1 2 testando som. E a 1 2 testando som. Bom, meus amigos, voltamos então a transmitir. Vocês me perdoem, tá? A gente teve um pequeno problema aí com o meu SSD encheu e eu precisei mudar, na verdade, o lugar da gravação. Então, para não prejudicar o upload para o YouTube, que vai logo em seguida, a gente precisou parar, mas eu não consegui alterar a configuração, senão interrompesse a transmissão. Mas a gente estava falando do que mesmo, Jean? Nem lembro.
Boa pergunta. A gente ficou tão envolvido ali que... Você tá falando alguma coisa dos seus pais e tal. Não, que você foi trabalhar com o Zé Roberto. Isso. Aí Zé Roberto, ele conseguiu um emprego pra mim numa clínica e eu comecei. E as pessoas começaram a me conhecer. Conhecer a minha forma de trabalho, conhecer o meu jeito de trabalhar. Eu tenho uma particularidade que eu puxei total minha mãe, que é... Todo mundo fala que é a simpatia, aquela coisa toda, você conversar e brincalhão. E isso cativava muita gente, entendeu? Então, em sua maioria, muitos idosos, aquela coisa toda. Então, assim, eu acho que isso tudo faz parte da profissão. A pessoa, quem tem, é ótimo. Quem não tem, deveria ter. É aquela história, né? Gente que reabilita a gente, né? Porque... É slogan isso? Eu não sei se isso é um slogan ou uma frase de efeito da tua profissão. Frase de efeito. É frase de efeito, né? E alguém me falou uma parada dessa que eu nunca mais esqueci. Porque assim, você lidar com um paciente com dor, paciente com traumas, com medo, insegurança, você tem que ter um quê diferente para poder tratar com isso. Não, às vezes o paciente chega irritado para você e não é porque ele é mal educado, não é porque ele está irritado com você, ele está cansado, às vezes você tá sentindo dor, entendeu? Então você tem que ter um feeling para poder entender isso aí também, entendeu? E aí a minha trajetória começou assim. E aí eu, de um paciente para outro, de um paciente para outro, de um paciente particular, de uma indicação. E aí as pessoas começaram a conhecer o meu trabalho de uma forma um pouco geral. Até chegar num ponto que aí eu subi um pouquinho o nível de atendimento em relação à quiropraxia. Que foi um divisor de águas ali. Que eu brinco que eu não lembro como eu atendia antes da quiro. Entendeu? Porque assim, muda tanto a forma de você avaliar, a forma de você ver o paciente, assim, de olhar. Eu sempre tive essa mania de olhar as pessoas na rua e você já olha avaliando, né? Que o fisioterapeuta tem essa mania horrível, entendeu? Você já olha a pessoa, pô, aquele lápis assim, aquele lápis assado, ó, a pessoa tá tortinhazinha, aí a gente já faz isso naturalmente. E com aquilo abriu um leque de visão muito grande. Já é automático, né? É automático. Você vai entrando no consultório para falar comigo, eu tô te olhando e já, pô... Inclusive, eu acho que o ombro tá mais assim. Sem dúvida. Entendeu? É um ombro maior que o outro, é lordose, hipocifose, mais mondiose aí. Isso aí você aliás, um abraço pro Ricardo, que vive me falando esses nomes esquisitos aí quando vai me avaliar. E aí a gente vai tendo uma visão um pouquinho mais ampla do paciente como um todo, entendeu? E assim, eu levanto muito a bandeira da quiro por conta disso, porque dá um up legal na tua visão. Entendi. Cara, me explica um pouco do que é isso aí, essa questão da quiro. Então, muita gente assim, vê muito YouTube, muito vídeo por aí e acha assim, que a quiropraxia ela se resume a estalos. Assim, é a visão que eu tinha, sinceramente. Muita gente acha que é isso. Gente sendo instalado o tempo todo. É isso aí. Às vezes o paciente na minha sessão ele não vai ter nenhum estalo, não vai ter nenhuma manipulação, porque a gente vai avaliar, assim, o grande tchan da quiropraxia é a forma que você avalia. Você vai buscar o paciente o que causa, a causa do problema dele. Você vai chegar lá para mim e falar assim, pô, Jean, eu tenho uma dor no meu joelho. Como já chegou o paciente lá, inclusive um que já até veio aqui no podcast, Gabriel Gouveia. Ah, sei quem é, advogado. Isso aí, ele chegou com uma dor no joelho para mim. Ele foi através de uma indicação de um amigo para ver uma dor no joelho. A gente viu lá, eu avaliei, fiz todos os testes funcionais normais que o fisioterapeuta faz no joelho dele. E a gente viu que o problema dele não estava no joelho. Ou seja, ele estava o joelho com dor no joelho de um outro ponto. Aí eu falei com ele, eu vou te avaliar de uma outra forma agora. Te avaliar num geral. E aí a gente começou a avaliar. E a gente foi descobrindo vários pontinhos em relação à postura, em relação à coluna dele, no caso, que a gente começou a fazer os ajustes ali agora. Aí eu ajustei uma lombar, ajustei uma cervical, ajustei isso, ajustei aquilo. Ajustei o quadril e a dor no joelho dele desapareceu. Entendeu? Às vezes é a sobrecarga disso, né, cara? É isso aí. Porque assim, o seu corpo ele se adapta muito à função. Quando você chega a sentir dor, o seu corpo já está no pico de adaptação. Ele não aguenta mais. Ele fala assim, ó, me ajuda porque eu não consigo mais te ajudar, entendeu? E aí você tem que parar para poder fazer um acompanhamento um pouquinho mais amplo. Não é só olhar onde que dói. É olhar por que dói. Entendi. Entendeu? Cara, antes da gente explorar um pouco mais essa questão da quiropraxia, eu queria te fazer uma pergunta. A fisioterapia, ela sofre do mesmo mal que dizem que a advocacia sofre, que é a questão do mercado saturado, da quantidade de profissionais que são jogados aí no mercado todos os semestres. Como é que você enxerga isso? Vamos lá. Eu tenho algumas particularidades com esse assunto. Um deles a gente tem uma
uma deficiência grande em relação à formação. Por quê? Eu acho que isso eu passo muito para os meus estagiários, inclusive um beijo para vocês, porque falaram que se eu não falasse deles, eles iam me boicotar na clínica lá. Beijo para todo mundo. Não consigo falar o nome de todos vocês, porque senão seria injusto, que vai que eu esqueça alguém. Mas um beijo para vocês. E eu passo isso para eles. Eu falo, cara, nem tudo é tudo bonitinho, tudo encaixado bonitinho, entendeu? Por quê? Você faz 5 anos de uma graduação. Quando você sai da graduação, você vai ter que fazer N cursos que tem um valor alto para poder pegar as coisas, às vezes, básicas, que tem essa deficiência na graduação. Então, assim, joga muito profissional pro mercado? Joga. Só que você tem que fazer o seu diferencial. Você tem que saber ter um diferencial. Não tem como você passar por 5 anos para quando terminar os 5 anos você falar assim, agora eu sou fisioterapeuta, agora eu vou trabalhar. Você tem que fazer isso na sua trajetória de faculdade, entendeu? Então, assim, e outra, eu tive facilidade de escolher a minha área. Eu brinco que a fisioterapia ela é uma das profissões privilegiadas, porque ela tem uma gama de áreas que você pode atuar. Você pode atuar em hospital, você pode atuar em clínica. Dentro do hospital você pode trabalhar no CTI, você pode trabalhar no ambulatório, você pode trabalhar com paciente oncológico, você pode trabalhar com hidro, você pode trabalhar em traumatologia dentro de um clube de futebol, por exemplo. Você pode trabalhar com área respiratória. Então, assim, estética que hoje em dia tá aí a toda. Então não falta área para trabalhar. Só que eu tive a minha concepção que eu ia trabalhar com essa área de terapia manual, de traumatologia desde o segundo período. Foi a primeira matéria prática que a gente teve, que era RTM, Recursos Terapêuticos Manuais. Eu já tinha certeza que é isso aqui que eu vou fazer. Beleza. Mas tem muita gente que passa uma faculdade inteira, às vezes, sem saber. Quando os estagiários chegam a ter contato comigo, eu falo, cara, experimenta de tudo. Experimenta de tudo. Eu, por exemplo, eu não trabalho com a área de respiratória. Não é minha praia. Mas eu passei na respiratória para saber que não era minha praia. Tá super em alta hoje em dia por causa do Covid, etc. Super em alta. Super em alta. Eu sei, assim, o que você precisa fazer. Eu sei orientar um exercício para um paciente, aquela coisa toda. Mas, assim, não é a minha área completa de atuação. Quando eu preciso de um socorro maior, eu ligo para minha amiga Rafa. Rafa, olha só. Ela trabalha nessa área. E a gente faz essa troca legal. A área de trauma, ela precisa de alguma ajuda, ela me liga. E a área de respiratório fala, me ajuda assim, assim, assado. Tô com um paciente assim, assim, assado. Se tiver de ir, ela vai comigo, avalia o paciente. E eu faço a mesma coisa com ela. A gente tem essa troca legal, entendeu? Cara, eu costumo dizer que o erro da graduação ele começa a partir do momento que você não dá à pessoa ainda na faculdade a chance de encaminhar a formação dela para uma determinada área. Eu não sei como é que funciona na físio. Mas, por exemplo, hoje eu atuo predominantemente no direito público, que é lidando em Cabo Frio com as questões internas da administração e nas outras cidades defendendo o cidadão contra atos dessas administrações. E existe uma especificidade muito grande, cara. Pouquíssima gente atua. Aqui na região dos lagos, que eu saiba, que vivem disso, existem 2 escritórios. Um 600 vezes maior que o meu, que é um cara muito antigo, assim... É o Nelson Chivera Advogados e o meu, que predominantemente atua nesse segmento. Então, quando o aluno, às vezes, ele sai da faculdade, ele sai com a visão geral de tudo, cara. Eu acho isso um maior erro. A gente precisa começar a dar ao cara um mínimo de norte de especialização. Sim. E aí eu acho que isso não se concretiza por lobby das pós-graduações, dos cursos de especialização. Eu acho que rola muito mais uma questão mercadológica aí do que de falta de percepção de mercado, entendeu? Sim. E de necessidade. E até os cursos pós-faculdade também. Eu falo muito para os meus estagiários o seguinte, fala, gente, antes de vocês começarem a querer fazer N cursos, para e analisa o que aquele curso tem a ver com a área de atuação que você tem. Porque, por exemplo, eu vou lá eu trabalho com traumatologia, aí eu vou lá e vou fazer um curso de ventilação mecânica. Beleza, vai me dar estudo, eu vou aprender, show, mas não é a minha área atuante agora. Então, assim, às vezes você tem muita informação, só que você não coloca em prática. Então, assim... muito estudo e pouca prática não adianta de nada também. Entendi. E, cara, qual que é o mercado assim que você fala, irmão, isso aqui é o filé mignon da fisioterapia? Eu costumo dizer que o filé mignon da fisioterapia é a fisioterapia. Entendeu? Você ser fisioterapeuta é o filé mignon. O que vai te diferenciar é o que você entrega pro teu paciente, o que você quer entregar de formação.
Por exemplo, eu escuto muita gente falar nesses grupos aí, que eu saí de um monte de Facebook, essas coisas assim, de fisioterapia. Porque eu via muita gente reclamando, se você quer ganhar dinheiro, não vai para fisioterapia. Primeiro, se você quiser fazer coisa para ganhar dinheiro, você esquece. Ou você faz porque você tem amor à profissão, ou então você já esquece, já começou errado. Então, assim, você tem que saber o que você quer da tua vida, como você entrega. Por exemplo, se você pega lá, tem 100 fisioterapeutas em Araruama. Pô, os 100 fazem a mesma coisa. Se eu vou me formar e você o 101, eu vou fazer a mesma coisa que todo mundo já faz? Não vou adiantar de nada. Foi o que aconteceu comigo, cara. Porque eu te falei, são 2 advogados de região que atuam, assim, você fala o ramo do direito, os caras vão lembrar deles. Eu e esse seu Nelson, que é um advogado bem renomado, inclusive. E eu fui para um ramo que ninguém foi, cara, que é o ramo do direito administrativo. Ninguém gosta de brigar contra a administração. É isso aí. Mas por quê? Porque as pessoas acham que toda ação contra a administração ela vai receber em precatório, e aí o precatório demora 30 anos para pagar, ela vai morrer de fome. E às vezes a falta de você ter uma visão diferenciada de um segmento que tem muita demanda e pouco profissional faz com que você tenha essa percepção errada. Então, se você perceber que tem um ramo da fisioterapia, da psicologia, sei lá de que área for, que é um ramo com bastante demanda, gente com fome para comprar o teu serviço, e pouca gente para explorar, irmão, você vai nadar de braçada. E é o que eles chamam de teoria do Oceano Azul, né? É um livro, inclusive, se eu não me engano, que fala disso. Cara, e é só tudo uma questão de você ter essa visão. Né? É isso aí. Porque assim, tem muita gente que quer fazer o quê? Eu saí da faculdade, o que eu vou fazer agora? Você, assim, você deixa de ser estagiário, você tem um peso grande, entendeu? Eu já passei por isso, de você chegar na hora de atender o paciente, e aí, graças a Deus, eu agradeço muito os meus professores, onde que eu fiz os meus estágios lá no Rio, que prepararam bastante a gente para isso, entendeu? Tu passou por onde lá? No João Shoa, campus no Rio Comprido. Não, digo em termos de estágio. Estágio eu fiz na Clínica Escola, lá da Fisobispo. Eu fiz no Hospital de Icaraí, professor Leonardo Cordeiro, excelente. O da UF ou... Que é do lado do Antônio Pedro, que tem ali em Niterói. O Antônio Pedro da UF. Então não foi lá que tu fez, não? Não, eu fiz do lado, o Hospital de Icaraí mesmo. Hospital particular, então tem um professor que até da Estácio. Ele é fantástico. Todo mundo que passa, que tem contato, que quer trabalhar nessa área de respiratório, eu falo, vai lá, entendeu? Faz um curso com ele lá, ouve a experiência dele. Pô, o cara encontrava com a gente no corredor do hospital e dava uma aula em 30, 40 minutos, conversando com você, igual a gente está conversando aqui, entendeu? Então ele tem uma didática perfeita, um ser fantástico. Eu fiz no Hospital Memorial do Carmo, lá na Lapa, a professora Carolina, fantástica também. Fiz na Barra, na Clínica Escola da Barra também. E foram esses os lugares que eu passei. Eu rodei, eu falei pra você, rodei no Rio de Janeiro, rodei. E nessas suas andanças aí, tu percebeu uma diferença de espaço cultural, de sociedade mesmo muito grande? Porque tu passou pela Barra e tu passou pelo Rio Comprido. Na Barra... dois extremos, assim, a meu ver, totalmente contrastantes. E o que acontece? O na Barra era só nome Barra, porque a gente descia ali na passarela, chama de Passarela da Barra, que é do lado do antigo Barra Music, e a gente entrava porque o estágio mesmo era na Gardênia. Gardênia Azul, beijo no meio do olho do furacão ali, que a gente fazia o estágio ali. Assim, ali, eu falo pra você, eram 2 mundos totalmente diferentes. Lá a gente não tinha sala de atendimento, a gente atendia no auditório, o paciente não tinha maca, a gente tinha que ficar brigando com o pessoal do curativo, que era uma maca, pra clínica escola inteira. Caraca. Tudo. E a Isso era público? Público. E a gente ficava ali brigando para quem pegaria a maca primeiro. Tinha que ficar vigiando. Se os caras foram do curativo para lá, a gente perdeu a maca. A gente atendia os pacientes assim, no auditório, sentado na cadeira. Só que assim, não importa o local que você vai atender, a gente tentava sempre fazer o melhor para o paciente. Entendeu? Tentava entregar o melhor. A professora... fazia o melhor daquilo que você pode fazer naquele momento. Isso aí. Enquanto você não tem melhores condições de fazer melhor. A gente não tinha recurso. Era o que tinha ali, era isso. Então a gente vai fazer assim, assado. E a professora lá, a Cláudia, deixava a gente muito à vontade. Trouxe uma técnica assim, assado. A gente fez um curso assim. Vamos botar em prática. Vamos lá. Porque assim, eu tinha que preconizar a melhora do paciente. Foi até lá que eu comecei com um dos grupos que a gente fez na época de faculdade, que eu fiz um grupo de caminhada. O pessoal era próximo ao Bosque da Barra lá. E a gente montou um grupo de caminhada porque tinha muita gente lá, diabética e hipertensa. A gente fez trabalho para a faculdade, descobriu
nos estudos que a caminhada era um dos recursos ótimos para controlar a hipertensão e a glicose da galera. Então a gente fez um grupo de caminhada. Ou seja, você não precisava de recurso nenhum, não precisava de material, de maca, de nada, a gente tinha o espaço para poder fazer a caminhada e montamos o grupo lá de caminhada, entendeu? Isso é uma pergunta que eu tinha para te fazer. Existe fisioterapia preventiva? É porque o que mais tem. Mas é porque a gente vê muito fisioterapia de reabilitação, né? Então, hoje a área da saúde ela tem tomado uma diferença muito grande. Antigamente a gente tinha a noção de que, tipo assim, você vai ficar sentindo dor, até não aguentar mais e ir buscar um profissional. Hoje aquela frase que os antigos falavam, prevenir é melhor do que remediar, é o que tem mais na área da saúde. Quanto mais cedo você se trata, menos dinheiro você gasta. Não, mas existe uma fisioterapia que previna a lesão? Total. Porque acontece, você apresenta por exemplo, você tem algum desequilíbrio muscular. Você faz a avaliação preventiva bonitinha ali. Eu já sei que você tem um desequilíbrio muscular. Então, assim, se eu trabalhar o seu fortalecimento precoce, eu vou evitar de você ter um problema articular, alguma coisa do tipo. Porque eu não sei se é a visão minha de leigo, né? Mas é porque a gente sempre vê essa questão laboral de prevenção de lesões ligadas à educação física, né? Sim. Normalmente tem assim, hoje eu trabalho bastante de contato direto com o educador físico. Então, assim, a gente tem esse feedback, essa troca de informação legal. Ele tá com o paciente no treino, que às vezes o treino do cara não tá rendendo muito bem. Aí ele vai lá e me liga e fala, Jean, olha só, tô com um paciente assensado que eu vou mandar para você avaliar ele. Porque ele não tá rendendo, a gente tá fazendo algum exercício ou outro e não tá indo muito bem. Aí ele vem, a gente vai fazer uma avaliação preventiva no cara. Você tá apresentando isso, a gente vai começar a trabalhar isso aqui, que isso aqui vai melhorar o seu rendimento no seu treino. Entendeu? Aí quando o cara já entra com esse conceito, o treino dele vai lá em cima, entendeu? Entendi. Cara, e me conta um pouco sobre essa questão dos estalos aí que a gente tava trocando de ideia. Você tava falando um pouco disso? E você me explica um pouco, porque a impressão que a gente tem é que toda vez que um cara daquele é estalado é um osso dele que pá, e você já me falou que não é. Sabe? Não é. Me explica um pouco disso aí. Quando você faz o ato manipulativo, há uma liberação de bolhas de gás na articulação do paciente, entendeu? Tem aquele efeito como se tivesse saído um peso de você, e aquele efeito ali ele vai continuar reverberando no teu corpo com os impulsos que a gente deu. Seu sistema nervoso vai pegar, vai decodificar aquilo ali e vai voltar em ação para você, que aí entra no processo que a gente chama de inteligência inata, que é o tempo que o seu corpo vai reagir naquele estímulo e promovendo a autocura, entendeu? Isso aí é um pouco confuso de explicar assim para o paciente entender basicamente, mas é aquilo que você super estou entendendo, né? Sem dúvida. Você pode ter certeza que eu aqui estou entendendo tudo, absolutamente tudo. Nada me passou desapercebido. Mas entra mais ou menos naquilo que, tipo, tanto que eu falo com os pacientes, a quiropraxia ela tem um espaço maior do que o que o paciente está acostumado a fazer de sessão de fisioterapia convencional, 2, 3, 4 vezes por semana. Tem paciente meu que foi no consultório, a gente trabalhou com ele lá bonitinho, ele voltou daqui a 15 dias, 1 mês, 2 meses, depende. Quando entra na parte de prevenção, que o cara já sabe que aquilo ali faz bem pro corpo dele, ele já sabe, ele começa a sentir alguma coisinha, ele já liga e fala assim, olha só, arruma um horário para mim aí, eu quero ver se tem alguma coisa que não tá legal aqui em mim, entendeu? Aí ele já faz essa prevenção que ele não quer sentir dor. Entendi. Então ele, na verdade, ele já aprende a ser muito mais combativo no primeiro sinal, a não normalizar nada de diferente que existe no corpo dele. Eu costumo dizer que o nosso corpo ele precisa de manutenção também. O nosso corpo é uma máquina. Você pega uma máquina, se você usar demais, a máquina estraga, se você usar de menos, ela vai ferrujar e vai dar ruim também. Então você tem que fazer uma manutenção preventiva no seu corpo. E normalmente o paciente, ele conhece, o paciente conhece o seu corpo melhor do que até eu como fisioterapeuta. Então ele sabe o que está acontecendo com ele ali. Então assim, quando ele pega essa visão de que se ele prevenir, ele vai resolver o problema dele muito mais rápido, isso tem um ganho muito, muito, muito interessante, entendeu? Cara, você falou que está na fisioterapia mesmo há quanto tempo? Eu tenho 6 anos de formado, de físio, né? E na Quiro eu tenho 1 ano atuando. 1 ano de Quiro. Então são 7 anos no total? Mais ou menos isso. E o que a fisioterapia te ensinou nesses 7 anos, cara? Porque eu particularmente digo pra você o seguinte, eu tô advogando há 3, entendeu?
Pô, a visão que eu tenho hoje no terceiro ano de advocacia é totalmente diferente do primeiro. O que a fisioterapia te mostrou do Jean, sei lá, 2015 que você saiu da faculdade? Por aí. 2015 pro Jean 2021. Bom, basicamente mudou bastante coisa. Acho que a forma de enxergar o paciente como um todo mudou muito. Antigamente, acho que a minha visão era mais assim, focada. Eu ficava obcecado em resolver o seu problema. E isso eu escuto até dos meus professores, que nem tudo, a gente não vai conseguir resolver 100% dos problemas das pessoas. Se a gente resolver 85%, 90% já é um quantitativo bem grande. Satisfatório. Satisfatório. Então, assim, eu procuro, dentro da fisioterapia, entregar o meu 100%. Tentar fazer o melhor por você, tentar te avaliar da melhor forma possível, trazer o melhor para você, não só... Você não visa a profissão, você não visa só o paciente, assim, você visa o lado humano, você visa muita coisa que engloba aquele paciente por um todo. Você tem que, assim, eu acho que a maior virtude da fisioterapia é você conseguir enxergar como um todo. Você enxergar o paciente no lado físico, no lado emocional, no lado humano. Pô, já teve paciente no meu consultório que chegou lá, o camarada chegou desesperado, tava passando por um problema grande, tinha bastante tempo que o cara não relaxava realmente legal. E eu consegui, não com técnicas, não com muita coisa. Às vezes uma conversa que você vai ter com ele vai resolver o problema dele ali e você não vai precisar fazer muita coisa, entendeu? Eu lembro que na época eu fazia faculdade, e aí deixa eu deixar claro aqui que eu era solteiro, tá? Eu não tinha... Cadê? Deixa eu até caçar minha câmera aqui pra não arrumar confusão. Só pra deixar claro que nessa linha do tempo eu ainda era solteiro, não tinha ninguém na minha vida. Mas eu tinha algumas colegas, cara, que elas encostavam em mim, elas me faziam desabar. Impressionante. Elas eram estudantes de fisioterapia. Uma delas, inclusive, abriu recentemente a clínica dela, a Bruna Macharete. Não sei se você conhece. É uma geração bem depois da sua, né? Da minha geração, assim, acadêmica. E elas... Cara, elas encostavam em mim e, meu irmão, tinha uns pontos que elas tocavam, assim, que eu desabava, brother. Era uma parada surreal, entendeu? E, assim, só sabendo aonde encostar. É isso aí. Hoje, assim, tem algumas particularidades, algumas pós que você pega um conceito um pouquinho diferente. Principalmente quem pega a parte de acupuntura. Aquilo tem algumas coisinhas ali também que você lida muito com a emoção do paciente, entendeu? Então, assim, muita dor física não está relacionada a físico mesmo, está relacionada à emoção do cara também, entendeu? Tem muita gente que guarda mágoa, guarda rancor, essas coisas todas, e isso tem um peso, um impacto naquilo que ele vai sentir de dor também. Então, assim, isso que eu falei para você, a visão, ela aumentou muito em relação a isso, porque você vai olhar o paciente não só como físico, você vai olhar ele como um todo. Tem muita dor psicossocial. Hoje em dia, a gente tá nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, tem um monte de gente com crise de ansiedade, tem um monte de gente que sofre de síndrome do pânico. Eu sou total ansioso, assim, sinceramente. Eu tava com a minha glicose estabilizadinha e tal, aí veio a questão de mudança, aí veio a questão de algumas mudanças no trabalho também, de mudança de chefia geral e tal. E aí quando eu fui ver, meu irmão, você tá todo descacetado já. E aí? Aí como é que você vai tratar isso? São coisas novas, são coisas que a gente tem que abrir um leque de algumas coisas para poder orientar melhor um paciente. Quando ele chega para você, às vezes ele não está só com dor física, entendeu? E aí, o que você vai fazer? Aí é que eu entro para você, aí que entra a parte que a quiropraxia não é só estalo. O paciente está precisando de outros cuidados. Eu vou só pegar e vou instalar, entendeu? Tem horas que você não vai instalar o paciente. Tem hora que você vai fazer um trabalho diferente, tem hora que você vai fazer um trabalho corretivo de gestual com ele. Tem muita coisa para poder fazer, entendeu? E rola uma interdisciplinariedade entre vocês e psicologia e já tá nesse nível ou isso ainda é uma coisa muito utópica ainda? Rola. Pelo menos comigo, eu sou um cara que eu gosto de indicar muito. Se eu sinto que aquilo não é para mim, eu passo. É um ponto, por exemplo, educação física a gente tem um contato um pouquinho maior, mais legal. A gente consegue ter essa troca de informação boa, de você chegar, eu reabilito o paciente até aqui. Aí o paciente quer um pouco mais, fala, isso aqui não é comigo, isso aqui é com um profissional educador físico, você vai lá com ele vai fazer o que você quiser. Aí quando você identifica que o paciente não é um paciente para você, olha, ele precisa de um acompanhamento psicólogo, entendeu? Então você tem que indicar, você não pode abraçar o mundo com duas mãos só. E as pessoas aceitam numa boa? Aceitam. Tudo é a forma de você chegar e abordar. A abordagem tem que ser bem feita. Você não vai chegar pro cara e vai falar, você precisa de um psicólogo. Porque tem muita gente que ainda acha que psicólogo é para doido. Não é.
psicólogo você vai te ajudar a te entender o seu problema, que às vezes você não é uma pessoa muito introvertida, muito fechada, que você não tem um diálogo com alguém para se abrir. Você guarda tudo para si. Então como é que eu vou extrair isso de você? Às vezes você consegue no meio, quando a pessoa te dá uma abertura, você fala, ó, tem um psicólogo, tem uma pessoa que pode te ajudar. Às vezes você não fala nem o nome, nem a profissão. Ó, tem alguém que pode te ajudar. Aí às vezes você vai e pum, caminha, entendeu? Eu acho que é o mal da sociedade atual, né? A rede social, esse monte de coisa aí. A gente tem muito mais padrão para ser cobrado hoje em dia, né? E para se cobrar do que a gente tinha, talvez, há algum tempo atrás. E acho que a ansiedade é, talvez, aí, junto com a depressão, uma das principais doenças que a gente enfrenta hoje ainda. Dos maiores. E você vê como é que isso não tem nada a ver com status, com classe social, com fama, com dinheiro. O caso do Whindersson, recentemente, né? Que foi a TV aberta falar sobre o episódio de depressão que ele enfrentou. Então, assim, é bizarro. E eu vou te falar, que bom que ele conseguiu externar isso. Porque tem muita gente que guarda muito para si. Aí você pega uma galera com suicídio absurdo, entendeu? Gente que tá sofrendo e calado. Quando a pessoa consegue botar isso para fora de alguma forma, consegue pedir ajuda, porque assim, o que aparece muito no seu corpo é o seu corpo pedindo ajuda por você. Tem gente que desenvolve psoríase, tem gente que desenvolve síndrome do pânico, tem gente que desenvolve N coisas. Então quando você consegue colocar isso para fora de uma forma a pedir ajuda, aí é interessante para poder você ficar de olho, entendeu? Já é meio caminho andado aí. Meio caminho andado. Meio caminho andado. E hoje, como é que tá a tua vida? Tu tem clínica? Tá clinicando? Como é que funciona isso? Cara, eu tenho meu consultório, graças a Deus, num espaço novo, né? Que ao todo a gente tem aí 4 anos. No espaço novo eu tenho 2 anos que eu consegui construir um espaço próprio. Graças a Deus e muita luta. A gente conseguiu um espaço próprio, legal. Tira um peso, né, cara, do teu orçamento, ter que pagar aluguel, etc e tal. Total, cara. Se você pegar para fazer assim a trajetória do consultório, a história chega a ser bizarra. Porque a gente estava muito tranquilo, só que assim, o consultório no antigo endereço não estava muito legal. Tava num ponto que a gente, às vezes, eu sempre falo, às vezes você tem que dar um passo atrás para dar 5 para frente. Uhum. Aí a gente falou, pô, vamos sair do... Eu falo a gente porque é uma unidade ali, claro. O time ali, entendeu? Aí eu falei, ó, vamos dar um passo atrás pra gente dar um passo pra frente. Era na época que eu tava pra trocar o carro, aí eu consegui vender o meu carro e botar o dinheiro todo na obra. Porque meu pai me deu o espaço que a gente ia fazer a piscina na casa da minha mãe, ele me deu pra construir o consultório. Onde fica hoje? Na Praça da Bandeira. Ah, perto ali, pô. Perto. Local bem acessível e meu pai sempre falou que lá ia ser meu consultório. Meu pai é visionário. E eu falava, pô, pai, aqui não é uma área comercial. Né? Não era. Porque é ali subindo na rua de cima do HC Lagos ali, assim, não é uma área comercial. E ele falava, não, cara, bota aí. Eu falava, não é. Aí eu até foi um dos motivos que a gente ter ido pra Boa Perna, querer sair um pouco do centro, aquela coisa toda. E foi. Quando a gente começou, ele me deu o espaço lá, a gente começou a construir, a gente literalmente foi. Fechou o olho e foi. Eu consegui vender o carro na época, botou o dinheiro na obra. Meu pai botou muito dinheiro dele, que até hoje ele não me fala quanto que ele colocou. Ele nunca me falou, já perguntei várias vezes, ele falou que não foi nada. E a gente sabe que colocou. E foi. A gente comprou muita coisa parcelada e foi. E para abrir o consultório, já gastou dinheiro de tudo que tinha para gastar, o que não tinha. E ainda faltava coisa para poder abrir o consultório. A gente faltava fazer a parte elétrica, se não me engano. A parte elétrica toda, de acabamento, essas coisas assim. E a gente não conseguia, não tinha mais de onde tirar dinheiro. Aí eu tinha uma causa, cara, ganha na justiça já tinha uns 3 anos. Trabalhista? Foi na época, foi um celular que eu comprei pro meu pai. Não, foi direito do consumidor, eu acho. É isso? Então. Um celular que eu comprei pro meu pai que nunca chegou na residência. E aí a gente pediu estorno, aquela coisa toda, e não estornavam, enfim. Já tava lá, ele tinha... E o processo engraçado, o processo chegava, era chamado para audiência, eles não iam, aí o juiz chegava, fazia aquela coisa toda de penhora, aquela coisa toda, e do nada voltava tudo do início. E isso foi 3 vezes, assim. Uhum. E já tava ganhando aquela coisa toda, e eu cheguei na casa da minha mãe, a gente conversando, minha mãe falou, a gente precisa fazer isso, isso e isso, pra gente abrir o consultório. E não tinha mais nada. Meu advogado na época me ligou e falou, Jean, vem aqui porque o processo saiu, o dinheiro tá aqui comigo, eu vou te dar. Falei, beleza. Aí eu fui. Cara, chegou lá, saiu mais dinheiro do que era o previsto.
Eita, coisa boa, hein? Coisa boa. Aí eu cheguei em casa, dei pra minha mãe e falei, mãe, toma aqui. Pum. Minha mãe foi lá, comprou o restante das coisas, FIA, aquela coisa toda. E pum, eu postei até nas minhas redes sociais um Reels esses dias da época do consultório, do início da obra, da fundação, de tudinho, como que foi. E eu até brinquei com a minha mãe, que todas as fotos meu pai aparece. E ele foi o que comandou tudo, entendeu? Aí, seu pai foi meio que o encarregado da obra. Foi tudo, ele fez tudo. Inclusive a parte elétrica foi toda ele que fez, que ele mexe muito bem nessas coisas. Aí a gente, pum, lançou e abriu o consultório. Eu não olhei valores que eu tinha que pagar, eu não olhei nada. Eu só abri e comecei a trabalhar. E, cara, a gente pagou tudo com o dinheiro do consultório. Ele se pagou, né? Você pagou total. Eu não tirei um dinheiro de extra para colocar no consultório. Muito pelo contrário, o consultório que tirava para me ajudar ainda nas minhas contas normais. Porque foi tudo assim. Isso que eu falo. A administração que a minha mãe faz ali é fantástica. Ela me ajuda em tudo mesmo. E ela tem alguma formação assim em questão de administração ou não? Minha mãe e meu pai, eles têm terceira, quarta série primária. Cara, e administra com maestria. Como ela diz, ela não tem estudo, ela tem experiência de vida. E ela Melhor faculdade. Faz tudo. Meu pai fala que ele aprendeu na faculdade da vida. E realmente, eles trabalham de uma forma assim, absurda comigo. Eu trabalho em vários lugares, né? Eu trabalho em consultório, eu trabalho em clínica, eu trabalho num lar de idosos. Além da minha. Eu trabalho num lar de idosos, trabalho em outra clínica, eu trabalho no meu consultório e atendo em domicílio. E assim, a parte do consultório é toda feita por eles. Eles fazem tudo. Eu só chego lá, eu tenho um grupo nosso no WhatsApp, eu passo a agenda para minha mãe, ela monta tudinho e eu chego lá na hora marcada, que lá eu atendo sempre por dia hora marcada. Eu só chego lá e atendo. Aí lá, o consultório tá bonitinho, tá cheiroso, tá tudo perfeito. É um cafezinho, a minha mãe recepciona todo mundo com um sorrisão e eu só chego para trabalhar, entendeu? Bacana, cara. Bacana poder contar com esse tipo de coisa, né? E tu falou que tu atende na clínica, tu vai ao domicílio, tu trabalha em outros lugares. Trabalho num lar de idosos também. Mas isso aí, como é que tu dá conta disso tudo, cara? Correria. Eu acho que 24 horas tem pouco. Ainda tem que administrar casa, filho, mulher. Rede social. Rede social, que é uma coisa que eu quase não tenho tempo. E responder paciente ainda. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Como é que foi teu trabalho de mídia social? Tu chegou a fazer alguma coisa para captar clientela ou não? Cara, eu falo isso para todo mundo. Eu até cheguei a fazer algumas coisas, mas a minha maior propaganda é o boca a boca. Hoje, 98% dos meus pacientes são por indicação. Ou de alguém que já fez tratamento comigo, ou alguém que levou esse paciente, terminou o tratamento e levou até a mim, entendeu? Tudo é por indicação. Graças a Deus, as pessoas conheceram o meu trabalho e irem até onde que eu tô, entendeu? Por isso que até meu pai fica brincando aqui, eu falei que tinha que vir aqui, que aqui ia dar movimento, aquela coisa toda. Só que é a questão de que hoje as pessoas vão até onde que eu tô. Graças a Deus eu sou conhecido pelo meu trabalho, entendeu? E você atende convênio, que vocês chamam, quando é plano de saúde? Não, no consultório não, só particular. Só particular. No consultório só particular. No consultório eu trabalho com físico convencional, com quiropraxia e trabalho com avaliação e confecção de palmilha ortopédica também. Como é que é essa questão de confecção? Você que desenha? Como é que é isso? A gente trabalha com um exame chamado plantigrafia, que seria equivalente a um raio-x do seu pé. A gente vai entender como é que é a sua pisada e o que isso vai gerar de distúrbio para o seu corpo. Porque, assim, são alguns reguladores que você tem em relação à postura. Os olhos são um, o sistema como um todo também é outro, e os pés também são muito importantes. Tem muita gente que acredita que os pés são a sustentação de todo o seu corpo. Então, através do alinhamento dos pés, você conserta bastante coisa em relação ao ascendente que tem para cima do seu corpo. Uhum. Quando eu fiz o curso, eu tinha uma visão. Quando eu fiz a quiropraxia, comecei a fazer aquilo, falando daquilo de novo, eu englobei um pouquinho mais. Eu fiz assim um mix das coisas. Quando você chegar para mim e falar assim, eu quero avaliar a sua pisada. Eu falo, pô, beleza, mas eu vou te alinhar primeiro. Na minha avaliação, eu incorporei a avaliação com o quiro. Eu vou te alinhar todo para depois avaliar a sua pisada. Porque assim, tem duas formas que muita gente vê paciente que aparece que tem uma perna maior do que a outra, que a gente chama de perna curta. Uhum. A perna curta ela pode ser verdadeira ou falsa. A verdadeira é quando realmente você tem um osso, o comprimento do ósseo menor do que o outro.
Normalmente é por questão de acidente ou algum problema que você teve em relação a crescimento, alguma coisa do tipo. Ou a perna curta falsa, que é quando você pode ter algum desalinhamento no seu corpo que faz você ter aquilo ali. Você pode ter um quadril rodado, você pode ter N coisas em relação a isso. Então, assim, você alinhando isso para depois fazer a palmilha, você faz um complemento legal, entendeu? E hoje, no meu atendimento, tem vários pacientes que às vezes não chegam a precisar de fazer palmilha. Eles chegam com indicação. Tem até uma história interessante de uma paciente que veio me procurar. Ela veio de Saquarema para cá com um exame que a gente chama de exame de escanometria, que é o exame que mede o comprimento ali ósseo. Ela veio com a diferença de 1,9 centímetros. Eu estou acostumado a pegar paciente tipo 0,5, 0,3, 0,6, às vezes você já consegue olhar no olho. Ela chegou, estava meio torta, muita dor, aquela coisa toda. Beleza, eu coloquei ela na maca, avaliei tudinho, fiz os ajustes todos e botei de novo. Eu olhei e falei, pô, cara, você não tem essa diferença. Você não tem. Aí ela, não, mas eu fiz o exame. Eu falei, tudo bem, mas esse exame pode estar errado. Furado, né? Entendeu? E rola muito disso, né? Eu tava escutando alguém reclamar outro dia, não lembro quem foi. Ah, não, minto. Paulo Musi foi num podcast que a gente consome muito. E aí ele falou, um dos apresentadores reclamou que ele foi ao médico, o médico só aceitava exame de um determinado laboratório. E é justamente por isso, né? Porque às vezes rola muito dessa coisa meio que equivocada. Não tá muito legal. Aí eu peguei e falei pra ela, olha, você volta lá e refaz esse exame pra poder a gente ver, porque a gente alinhou e tal, não sei o quê. Eu falei, como é que você tá? Aí ela entrou com cheio de dor e saiu tranquila, sem dor nenhuma. Era psicológico? Não, era físico mesmo. O dela tá. era físico mesmo. Entrou com dores físicas, bastante adaptações e saiu tranquila. Foi. 14 dias depois ela me mandou mensagem falando que tinha feito o exame e tal, não sei o que. Eu falei, vamos marcar. E ela começando a insistir que tipo assim, queria que eu fizesse a palmilha pra ela. Eu falei, cara, eu só vou fazer a palmilha realmente se eu tiver necessidade. Aí eu consegui trazê-la no consultório normalmente para fazer uma reavaliação. Aí eu até conversei com a Fabiana, amiga minha, que também trabalha com essa área de posturologia. Falei, Fabi, vai lá, avalia ela para mim então, para ela ter uma opinião diferente, que a gente mostrar que é uma coisa diferente. Claro. Ela foi lá no consultório, aí eu sempre me liguei, fiquei lá, tô aqui de castigo, fiquei no cantinho, quietinho, e deixei a Fabi avaliar. A Fabi avaliou ela todinha, tudo que eu falei para ela, a Fabi falou. Aí ela veio com o exame de novo. Pum, colocou lá na mesa. O exame, cara, sem mentira nenhuma, eu acho que foi um Ctrl+C, Ctrl+V do primeiro. Era as mesmas palavras, tudo, 1,9 centímetros. Aí eu falei, pô, você não tem, cara. Aí ela, mas o exame, eu falei, o exame é mentiroso, não tem. Aí a Fabi avaliou ela lá, botou ela lá bonitinha, ela falou, pô, você tá alinhada. Ela falou, tem quantos dias que você não veio aqui? Ela falou, tem 14 dias que eu vim aqui. Falou, tá, e de 14 dias, o que aconteceu na sua vida? Ela, eu não tava malhando, eu voltei a malhar, eu voltei a fazer todas as minhas atividades físicas, se eu não me engano ela era professora, eu dou aula, faço tudo, tá, e a dor? Não tem dor. Eu falei, então, tipo, não tem o que fazer. Eu vou fazer uma palmilha pra você, por quê? Só pra gastar teu dinheiro? Eu falei, eu não quero. Agora, se você quiser ir lá, deixar lá de doação pra mim, beleza, tô aceitando, preciso pagar minhas contas. Só que eu não quero, eu não vou fazer uma coisa pra você que eu sinto que eu vou estar te enganando. E por muito custo eu consegui convencê-la e não fiz a palmilha pra ela. Entendeu? Então, assim, eu só vou fazer uma coisa pra você se realmente tiver necessidade. Não vou fazer por fazer. E uma dúvida que eu costumo ter é a seguinte: o fisioterapeuta, a tua linha, ela resolve todos os problemas? Ou você precisa, às vezes chega um paciente no teu consultório que é um quadro de fisioterapia e você precisa encaminhar para uma outra linha, não sei se é a linha que você chama, para uma outra especialidade de fisioterapia, ou isso não existe? A quiropraxia, por exemplo, ela pode resolver qualquer problema? Não, qualquer não. Depende muito do paciente. Por exemplo, se eu pegar um paciente lá que tem alguma ordem física, beleza, mas eu vejo que esse paciente tem algum problema respiratório, por exemplo. Ele tem alguma coisa respiratória nele ali. Eu posso encaminhar muito bem ele para um fisioterapeuta especializado na área respiratória, que não é a minha praia. Entendeu? Eu vou avaliar, ver a necessidade, encaminho você para fazer um complemento lá, porque você vai precisar disso, disso, disso. Tem muito isso. Entendi. E você chegou a sentir muita pandemia? Como é que foi isso para você, cara? Mudando radicalmente o assunto, entrando numa outra área. Mas os 3 primeiros meses da pandemia, eu fiquei sem atender ninguém, porque foi aquela coisa que a gente fecha tudo fechou tudo. A gente ficou em casa, dentro disso você fica com a cabeça meio que pirada, né? Porque eu sou autônomo. Então... Cara, assim, eu particularmente, tá? E o João Marcelo. Eu fiquei mais de 30 dias indo dormir com o dia claro. Assim, das 6 e pouca da manhã
Aí que eu ia conseguir dormir, eu fiquei 30 dias sem conseguir dormir à noite, impressionante. Quem sofreu bastante foi a minha esposa aí, porque ela que segurava o rojão da minha parte, porque você entra a cabeça, você entra em parafuso. Você Claro. não sabe o que você vai fazer. E tu chegou a ter algum tipo de reserva financeira ou não? Não tinha. A gente, tipo assim, o que a gente trabalhava, a gente estava aplicando em várias coisas. E a gente Tava chegou... naquela fase ali do reinvestir no próprio consultório. É né? isso aí, no consultório e na vida no geral. Aí a gente falou, o que a gente vai fazer? Aí eu comecei a fazer, vou criar algumas estratégias para poder a gente se reinventar. Aí eu já gosto muito de computador, mexo bastante com computador, aquela coisa toda. Foi aí que eu comecei, falei, vou começar a ajudar de alguma forma. Aí eu comecei a estudar um pouquinho mais as artes gráficas, foi até a mudança da logo. Eu fiz nesse período, que eu mesmo que fui o meu design gráfico, eu fiz e eu comecei a ajudar muito minha esposa, que ela trabalha com decoração de festas. Aí eu comecei a fazer as artes para ela, para divulgar o trabalho dela, aquela coisa toda. E a gente meio que se fechou nessa parte. Porque assim, como os salões, aquela coisa toda fechou tudo, muita gente fez o quê? Para não passar em branco, começou a comemorar Dentro de de casa. Aí ela fez o quê? Ela desmembrou as festas grandes dela em kits menores. A gente usou o nosso carro, porque ela pagava frete, aquela coisa toda. A gente usou o nosso carro e começou a trabalhar com isso. Eu brinquei com ela, que eu virei o chofer dela, virei o design gráfico. Agora mais um pouco tu botava um personagem pra ele numa festa, né? E animava de boa, entendeu? Eu virei aprendiz de decorador, porque hoje eu ainda continuo ajudando. E a gente foi. Aí nos 2, 3 primeiros meses ali, deu esse baque legal. E depois, o que aconteceu? As pessoas estavam muito dentro de casa, aí começou a trabalhar home office direto, o pessoal sem postura legal para trabalhar, não tinha o equipamento necessário, aquela cadeira, aquela coisa toda. Começou a vir um monte de gente com dor. E aí a minha agenda lotou. Foi quando foi que tu voltou a atender, tu lembra? Foram 3 meses depois. No início. Julho. É, mais ou menos isso aí. Começamos em fevereiro, março. Eu acho que 6 de março foi declarado pandemia. Então, abril, junho. Mais ou menos isso aí. Junho, final de junho, início de julho ali. E dali pra frente foi um boom. Porque aí, assim, as pessoas vinham, eu conseguia dar bastante segmento ali, o que eles precisavam, melhorava bastante e começava a indicar. Aí vinha indicação. E aí começou um boom de eu ter agenda lotada de uma semana e metade da outra semana já lotada e a gente, tipo, em quarta-feira ainda. E foi uma parada bizarra, né, assim, porque 2 coisas eu acho que essa pandemia meio que ensinou pra gente, né? A primeira delas foi que, na verdade, qualquer um pode morrer a qualquer momento. Acho que as pessoas passaram a pensar mais na morte. Verdade. E que você precisa ter uma reserva financeira, senão... por mais que a gente não espere um outro evento desse tão cedo, né? Acho que é um por século, imagino eu, nessas proporções que foi a da Covid, a gente consiga aí, talvez, pensar um pouco mais nisso, né? Acho que, verdade. Eu acho eu perdi 90% da minha renda, 85% da minha renda foi embora. Eu acho que o grande problema foi o tempo também. A extensão da Ninguém pandemia esperava, Brad. Foi horrível. Ninguém esperava. Tanto é verdade que quando a gente defendia o tal do Fica em Casa, e a gente dizia que era obrigação do governo ter que dar... ajuda, abrir o cofre, a gente estava imaginando que era uma parada de, sei lá, 90 dias, isso 120 aí. Dias. A gente está indo para 2 anos nessa bagaça toda e isso não acaba. E sem ter uma previsão de acabar. E quando chega alguma previsão, assim, é catastrófico, porque o negócio é 2023, e, sei lá, 2022. Porque a esperança era a vacina. Sim. Aí chegou a vacina, a gente deu aquele banho de água fria, porque a gente passou esse último período de fecha tudo de novo, volta tudo ao início, você ficou com aquele medo de será que vamos voltar ao início da pandemia? Foi bem complicado. Eu brinco assim, eu sempre falo que você não saber o que esperar do futuro é o que te deixa muito apavorado. Exatamente, a falta de previsibilidade, né? É isso aí, você não sabe. Você vive hoje sem saber o que vai fazer amanhã. Caramba, esqueci a câmera em mim. E é a essência do empreendedorismo, né? Quer dizer, isso é a essência, é a definição de empreendedorismo. Você projetar o futuro. E você não saber o que te espera, né? É isso aí. Você faz uma análise ali, mas isso pode não vingar. E aí? O que você faz? Sim. Entendeu? Então é punk. Cara, eu queria já caminhando aí pra gente encerrar, trocar uma ideia contigo sobre o que você deixa de dica hoje pra quem tá entrando na fisioterapia, pro cara que tá no meio da faculdade já pra sair, pro cara que tá começando agora a carreira dele. Bom, pra quem tá começando, é aquilo que eu falei no início. Se você entrou na fisioterapia pensando em ganhar dinheiro,
já pode desistir. Porque o dinheiro vai ser consequência daquilo que você vai trabalhar. Aquilo que você dá para o paciente, aquilo que você tem de... Como é que eu posso dizer isso? Aquilo que você investe é aquilo que vai ter de retorno. Não estou falando só de investimento em físico, em dinheiro, não. É dedicação, é o tempo de estudo, é a forma que você estuda. Isso que vai te fazer se tornar um profissional diferente. É o que você entrega de diferente. Porque tem muito fisioterapeuta. Mas eu sempre falava isso para minha mãe. Eu falava, mãe, eu não estou estudando para ser um fisioterapeuta. Eu estou estudando para ser o fisioterapeuta. Né? Eu atendo assim, homem eu atendo como se fosse meu pai e mulher eu atendo como se fosse minha mãe. Eu atendo como eu gostaria que atendesse meus pais, entendeu? Então assim, eu busco dar sempre o meu melhor. Nem sempre você vai conseguir, como eu falei, resolver o problema 100% do paciente. Mas se você der o seu melhor, ele vai entender isso. Já chegou uma paciente, essa é uma história legal, chegou uma paciente no meu consultório para fazer palmilha. Ela veio, ela tinha sofrido um acidente, caiu de um cavalo e o cavalo pisou na perna dela. Ela chegou com uma diferença bem absurda para fazer palmilha. E eu fiz os testes com ela e com muita dó no coração, porque ela chegou como aquilo ali fosse dar um ar de esperança para ela. Ela andava com o pé com uma diferença bem em pé, tipo, quase na ponta do pé, de um pé. E eu falei para ela, cara, com muita dor no coração, infelizmente eu não posso te ajudar. Tipo, eu não tenho o que fazer por você. Hoje eu não tenho o que fazer. Ela, tá, e o que eu faço? Aí eu falei, você vai fazer fisioterapia para poder começar a ganhar os movimentos. Ela era de São Vicente, ela. E o tempo passou. Passaram alguns meses e ela caiu na minha agenda na clínica que eu trabalhava também. Ela foi no meu consultório e na clínica que eu trabalho ela caiu na minha agenda. Uhum. Então assim, se eu tivesse feito algo só para ganhar o dinheiro da palmilha dela, ela ia chegar lá e olhar para mim e ela falar o quê? Pô, você? De novo, você? Você? Você fez o quê? Você me fez gastar um dinheiro com palmilha que não serviu para nada. Entendeu? E a gente até tava brincando esses dias sobre isso e ela falou, poxa, olha como é que o mundo dá volta, né, gente? Eu tô com você. E hoje, a diferença dela, tipo, sei lá, era uns 10 centímetros, tá pequena. Eu até brinquei com ela, falei, eu acho que agora eu consigo fazer uma palmilha para você, para poder você usar um tipo de calçado diferente. Entendeu? Ela é uma paciente muito especial. E deve mexer muito com a autoestima, né, cara? Com total, tipo com mulher, então, entendeu? Não tem... Não poder botar um salto e tal. Ela usava um tipo específico só, porque era o que dava conforto para ela. Existe uma marca, não sei se tu conhece, chamada Usaflex. Usaflex é interessante. É isso que eu ia te perguntar. Aquilo é fisioterapia, é feito de forma, como é que eu vou te dizer? Eu queria dizer algo do tipo clinicamente testado, mas não saiu. Digamos anatomicamente. Há uma utilidade para fisioterapia daquilo ali ou é só um calçado confortável? Só um calçado confortável. Não tem nada de clinicamente testado, não, nem normalmente as pessoas têm dúvida em relação, quando você fala palmilha, as pessoas acham que tem alguns lugares que tem umas palmilhas prontas. Hoje em dia você tem alguns tênis que já vem, tênis para quem tem pisada supinada, tênis para quem tem pisada pronar. Eu sempre indico para o paciente o quê? Compra o tênis com pisada neutra. Por quê? Você tem um tênis ali que é num geral. A sua pisada é diferente da minha. Quando eu faço a palmilha para o paciente, eu faço a palmilha na sua individualidade. A resolução do problema tende a ter um ganho legal por conta disso. Eu faço uma palmilha para o Marcelo, uma palmilha para o João. A sua identidade está na sua palmilha, entendeu? Então tem uma diferença legal. E só complementando o lance de quem está no meio da faculdade ali para o final, experimenta tudo. Busca a sua identidade. A minha identidade sempre foi trabalhar com terapia manual. Eu sempre soube que eu ia trabalhar com terapia manual. Então, assim, busca a sua identidade. Desculpa, se você não sabe hoje qual é a área de atuação, experimenta. Tem um amigo meu que ele experimentou do futebol a trabalhar com crianças. E hoje ele trabalha, ele mora em Manaus e trabalha numa PAI lá em Manaus com crianças. É um ótimo fisioterapeuta, Paulo. Entendeu? Um ótimo fisioterapeuta. E ele experimentou de tudo. E ele era bom em tudo. O cara era muito, muito bom mesmo. Então, assim, você tem dúvida naquilo que você faz, não sabe ainda qual caminho que você vai levar, experimenta. Entendeu? Mal não vai fazer. Você vai ter um conhecimento em todas as áreas. E ali sim você vai chegar e vai direcionar. Porque assim, é difícil você ter um fisioterapeuta generalista. Uma hora da sua vida você vai ter que ser específico. Você vai ter que se aprofundar em uma área. Mas enquanto você não tá, que a hora de você experimentar é na graduação.
Você não tem como fazer aposta depois estágios, de formar. né, cara? É isso aí. O estágio você tem que ir para tudo quanto é lugar. E aproveitando que a gente voltou a falar de estágio, você trabalhava e largou para estudar ou tu sempre começou a faculdade e já foi atrás de estágio? Larguei para estudar. Eu trabalhava e falei para minha mãe, falei, mãe, não é essa parada que eu quero não, porque não tem nada a ver com a minha profissão. Então eu vou sair do trabalho para ir estagiar. E eu estagiei 1 ano de graça, literalmente. Mas esse de graça me deu experiência para quando eu fui para o Rio, eu tinha uma bagagem que muita gente que estava no mesmo período que eu já não tinha. Não tinha visto nada, o pessoal pegava as coisas, tremia, porque não tinha visto nada. Então tu, na verdade, tu começou a fazer estágio ainda na faculdade? Eu comecei Quer dizer, a fazer no início da faculdade? Quarto período. E até o 4º período você trabalhava e estudava? Como é que era isso? Trabalhava e estudava. Trabalhava de manhã, minha rotina era... Eu pegava 6 horas no trabalho e saía do trabalho 2, vinha para casa, ajeitava as coisas para ir para Cabo Frio, para a faculdade. Aí eu saía da faculdade 10 e pouco, até conseguir pegar o ônibus para voltar. Tu não usava o tal do universitário? Não? Ainda não tinha na época. Depois que eu consegui, eu não tinha. Então eu chegava em Araruama meia-noite, meia-noite e meia. Aí eu tinha que chegar em casa, comer alguma coisa, porque 6 horas da manhã eu tinha que estar no trabalho de novo. De segunda a sábado, assim. Trabalhava com o que na época? Eu trabalhei na Desk. Meu pai junto com teu pai? Junto com meu pai. Meu pai me colocou num setor totalmente aleatório do dele, para não ter favorecimento, não ter aquela coisa de, ele tá sendo privilegiado porque ele é o filho do Gomes. Né? Não. Ele me botou e não tinha nada a ver. Ele falou, você vai trilhar o seu caminho. Se você fizer besteira aí, as consequências são contigo, não tem nada a ver. Aqui eu sou seu Gomes, lá fora eu sou seu pai. E como é que foi tua infância, cara? Tu veio de uma infância humilde, de uma infância classe média? Como é que foi isso daí? Classe baixa. Baixa, né? Baixa, tipo, a gente ralou bastante, cara. Ralou bastante. Eu era bem pequeno, eu fui criado em creche, porque meu pai não queria. Uhum. Mas minha mãe, o dinheiro que meu pai deu na época pra fazer a feira, comprar fruta, aquela coisa toda, minha mãe me levou num lugar, tirou foto e me fez a minha matrícula na creche, porque ela tinha arrumado um emprego em casa de família lá no Rio. E ela saía de São Gonçalo e ia pro Rio para poder trabalhar e eu fiquei na creche. No primeiro dia ela falou que eu adorei. E depois que eu percebi que minha mãe não voltava, eu comecei a chorar, aquela coisa toda, mas minha mãe não desistiu. Porque ela queria dar uma coisa melhor pra gente, entendeu? Então, assim, eu sou caçula de mais um irmão, que em um determinado momento da nossa vida a gente se viu com meu pai, minha mãe, minha avó... Você é irmão do Elton Melo, não, né? Não. não. Eu acho que o dele é com 2 L's, né? Não sei. Cara, na verdade, ninguém sabe muito desse cara, né? A gente sabe o que ele diz que é, né? O cara, o que é o Wellington Melo? Acho que a gente vai ter que fazer isso sexta-feira. Sei lá, acho que... Uma vez, quando integraram o teu nome pra cá, abriram uma caixinha de pergunta e botaram o nome dele. Eu fiz uma enquete aí, chama ou não? A galera, não. Papo de 89% de não. Pô, aí foi quase rejeição, cara. Então, assim, a nossa infância foi assim, bem difícil, bem traumática, assim, em relação a você ter poucos recursos. E meu pai, ele nunca se contentou. Tem um certo momento que ele ficou desempregado. E essa história eu gosto sempre de contar, de você não desistir das coisas. Meu pai entrou na época na Desk, ele entrou como ajudante. Ele estava num ponto de ônibus, ele tinha ido para uma entrevista de emprego e tinham acabado as vagas. E tinha um cara que estava com um jornal e esse cara jogou o jornal fora, tipo, vou embora. E meu pai pegou o jornal e olhou e tava o anúncio da Desk lá na época, lá em São Gonçalo ainda. E meu pai foi lá. Ele já chegou e ó... Mas tinha Desk em São Gonçalo? Tinha. Não sabia. Tinha. Ela era em São Gonçalo, em Maria Paula ali, e depois ela veio pra cá a fábrica e agora já tá em Saquarema também, aquela coisa toda. Tá em São Paulo, se eu não tô enganado. Isso, né? Expandiu bastante. Mas tem fábrica na China, Índia, né? Tem uma fábrica no exterior, não tem? Cara, tinha um projeto na época pra Angola. Meu pai até tem um passaporte de que ele ia lá pra Angola, só que acabou que não vingou muito. Aí hoje eu já não sei como é que tá, porque ele já tá aposentado. Entendi. Mas assim, a história foi, ele foi pra ver o que era o trabalho, chegou lá, o cara falou, se você quiser vai começar hoje. Meu pai foi em casa e voltou e começou. E aí ele começou a trilhar o caminho dele ali, tipo, ajudante eu tô ganhando muito pouco. Na época minha mãe fala que ela ganhava 3, 4 vezes mais do que meu pai em casa de família. Que isso, cara? O salário do meu pai na época não dava nem pra, tipo, comprar comida pra dentro de casa direito, entendeu? E ali eles começaram e meu pai começou a pular. Soldador 3, 2, 1.
Aí ele, pô, ainda tá ruim ainda, entendeu? Então ele passou bem carregado e foi, entendeu? Foi subindo. Tem diferença de inspetor de solda para soldador ou é a mesma coisa? Cara, eu creio que seja a mesma coisa. Mesma coisa, né? Eu creio que seja a mesma coisa. E ele foi aprendendo. E na época o encarregado dele falou pra ele, ó, eu tô pra sair, eu tô vendo que você tem um perfil legal pra ficar, então, se você quiser. Aí meu pai falou, tá, o que eu preciso fazer pra poder ir? Ele falou, só fica aí e me olha. Tipo, se vira aí e aprende. Meu pai, beleza. E assim ele foi. E chegou num ponto que eu falo que meu pai, ele é um cara muito inteligente. Muito inteligente. Mesmo sem formação, assim, ele era muito inteligente. Porque, assim, quando chegou um ponto da fábrica que ele já estava num nível acima, o dono da fábrica não tinha os engenheiros, aquela coisa toda, que faziam os projetos e tudo mais. E meu pai fazia os projetos das cadeiras no papelzinho. E todos os projetos das cadeiras que foram lançadas era tudo meu pai que fazia. Sério? Sério. Porque, assim, ele não entendia de programa, mas ele entendia da linha de produção. Entendeu? Então, assim, ele sabia o que todo viria. Todo mundo que estudou em Araruama sentou na cadeira desk, né? Não me lembro. Acho que depois que aquelas azuis vieram pra sala de aula, acho que todo mundo aqui estudou na cadeira dessa. E foi produção do meu pai. E a maioria de Araruama já trabalhou com meu pai também lá, entendeu? Então, assim, ele é um cara que eu me espelho muito nele em relação à batalha, de correr atrás, entendeu? Eu sei que ele tá aí me assistindo aí, um abraço pra ele e pra minha mãe, porque são pessoas que até, pra falar de família, eu até fico mais emocionado, porque são uma referência muito grande pra mim, entendeu? E quando foi, assim, qual foi o estalo que te levou aí pra faculdade? Quando foi que tu percebeu, pô, tem que estudar? Cara, eu sempre estudei. Eu sempre soube que eu tinha que estudar. Que não tinha um outro caminho para vencer. Eu não nasci em berço de ouro. Tu foi com 18? 18. Eu não nasci em berço de ouro. Então, assim, meu pai sempre falou, cara, você tem que estudar. Não importa o que você vai estudar, você tem que ter um caminho para trilhar. E ele sempre me deu essa oportunidade de estudar. Eu sempre consegui, assim, ter o suporte deles para estudar. E eu falei que ia, e meu pai falou, pô, beleza. Pô, na minha família, na família do meu pai, eu fui o primeiro que teve o curso superior. Caraca. Então, para você ter noção, assim, como que era uma parada importante. Meu pai é caçula de nove irmãos cearense, que veio do Rio, do Ceará pro Rio por causa de uma seca, para poder fugir da fome, entendeu? Então, assim, você vê que um cara que não teve estudo, te incentivar a estudar, é uma coisa que ele tem muito mais mente aberta do que muita gente que tá por aí. Até tem um professor, cara, o nome dele é muito esquisito, esqueci o nome dele agora. É Rossandley, um negócio assim. É um camarada que ficou famoso na internet. E ele virou e falou que ele não queria estudar. Aí o pai dele virou e falou, tá bom, meu filho. Botou ele pra capinar um terreno. Aí ele falou que na terceira enxada ele falou, pai, cadê a caneta? Minha mãe sempre falava, meu pai falava, a caneta é sempre mais leve do que a enxada. Mas mesmo assim eu fiz bastante coisa. Tipo, nesse processo de faculdade ali, eu já trabalhei de servente de obra também. Já virei bastante massa em obra também, porque era o que tinha. E na época meu tio até chegava pra ele e falava assim, pô Antônio, como é que seu filho, tá estudando pra ser doutor, tá trabalhando na obra? E meu pai, qual o problema? O trabalho é digno, ele tá ganhando o dinheiro dele, pô. E eu trabalhava feliz da vida, entendeu? Feliz da vida. Porque eu sabia que aquilo ali era um processo que eu tinha que passar pra chegar no meu objetivo, que é hoje. É isso aí. Tá formado. Cara, eu li uma parada muito, muito engraçada um dia desses, num livro que eu tô lendo. Tem um camarada que eu acompanho muito, que é um dos poucos coachings, assim, que a gente vê que o cara vive da parada e leva a parada a sério, né? E ele tava falando sobre isso, né? Muitas das vezes as pessoas, elas passam por um momento de plantio, e você não vê nada nela, mas não é porque ela não vai conquistar nada, é porque ela tá no momento de plantio dela, tá na caminhada, na jornada dela. E você vê uma galera que já tá no topo, e aí você tá vendo o palco, mas essa pessoa já passou por um processo que talvez você não tenha acompanhado. Então rola muito disso, assim, eu fui pra faculdade com 21 anos, meu irmão, lembro até hoje do dia em que o cara chegou pra mim e falou assim, a empresa tá aí pra você trabalhar, mas horário de 12h às 7h, eu tinha que estar 6 na faculdade, não ia ter como. Minha mãe na época ainda era viva e eu falei com ela, falei, mãe, eu preciso estudar, tinha uma bolsa de estágio da prefeitura, que eram R$300 por mês, e aí, não, vai lá estudar e deixa que eu vou me resolver. Eu pagava uma mensalidade a ela, de uma parcela que eu tinha feito. Ela assumiu e eu fui estudar. Então, assim, meu irmão, foram momentos de muito plantio, de muita jornada. E hoje as pessoas olham pra mim e, cara, uma parada que me chamava atenção na época da faculdade, e não tô falando isso pra me gabar nem nada, é porque é uma parada que me chamava atenção mesmo. Eu tinha colegas que tinham mais certeza do meu sucesso do que eu, sabe qual é?
Eu lembro que uma professora quando eu fui sair da faculdade, defendi a monografia, fui lá dar um abraço aos professores, ela não vou te desejar sucesso, porque sucesso você já é. Aí eu falei, mano, que visão é essa que essa mulher tem de mim que nem eu tenho? Hoje, cara, eu tô há 3 anos na advocacia e, assim, eu vejo que apesar dos apesares, da dificuldade que todo mundo enfrentou com essa pandemia, a gente conseguiu conquistar alguma coisa. A gente sentou outra vez ali ontem, foi que dia? Sexta-feira eu participei de um evento da OAB, a gente foi comer uma pizza depois e a gente tava falando sobre isso. Falei, cara, porque existem colegas, inclusive seus, entendeu? Com fisioterapia que estão passando dificuldades, sacou? Que estão ali e a gente tá bem colocado no mercado e graças a Deus por isso, entendeu? A gente não tem do que reclamar. Mas, cara, foi um período ali de plantio bizarro, assim. É o que a gente sempre fala, as pessoas só veem o produto final, o processo exatamente. ninguém quer ver. Ninguém Quantas vê, né? vezes eu fui a pé da Praça da Bandeira, da Boa Perna pra Praça da Bandeira e com minha mãe junto, tá? Minha mãe comigo, caminhando a pézinho bonitinho. Irmão, eu lembro que a gente descia do 11h20 ali, 11h30, descia ali na Praça da Bíblia, aí pegava o Oscar Clark e andando. Eu morava ali no Oscar Clark. Aí pegava o Oscar Clark e andando. Aí eu lembro que tinha uma época que minha mãe comprou, a gente montou uma fábrica de distribuidora de quentinha. E aí minha mãe comprou uma moto que pra minha tia entregar as quentinhas de moto. Só que não deu muito certo, quem acabou entregando fui eu. E aí, no final das contas, eu também fiquei com a moto pra andar. Então já tinha um meio de transporte pra ir voltar da faculdade. Aí eu ia com a minha irmã, deixava minha irmã em casa, e às vezes tinha um parceiro meu que tá até pra vir aí. Agora deve conhecer o Yuri, evangelista também. Conheço, pô. Yuri tava E aí eu descia com... Aí deixava minha irmã, vou dar uma carona pro Yuri. Aí descia com a cinquentinha, botava o Yuri na garupa, deixava o Yuri lá na época ele morava lá em cima da Oscar Clark. Uhum. Aí deixava ele lá na porta do condomínio dele, descia pra casa. E ele falou assim, meu irmão, era o nosso período, sacou? Era o nosso processo, tá ligado? E hoje você viu o momento onde você chegou e você fala assim, caraca, brother, olha... Eu acho que, e é por isso que a gente chama a galera pra trocar uma ideia, assim, né? Porque a gente começa a ver que essa galera toda que hoje tá vivendo a colheita de... Pô, teve um plantio muito parecido, sacou? Cara, quando melhorou um pouquinho, eu comecei a pegar um Uber. Porque eu tinha que ir pra Vila Capri atender. Eu tive uma paciente particular lá. Aí eu saía da Boa Perna e deixava minha mãe em casa, na Praça da Bandeira, e ia de Uber pra lá. Por quê? Pra eu chegar... Pô, na beca, não ia chegar suadão. Hoje quando eu tenho alguma reunião importante que eu tenho que ir pra Cabo Frio, eu já trabalho de terno todo dia. Mas quando eu tenho que ir pra uma reunião importante, eu pego um Uber e vou. E cá pra nós, eu não sei como é que é você, né, cara? Mas hoje eu tô muito feliz sem carro. Com gasolina na beira de estourar R$7. Pô, manutenção caríssima, pneu, tá louco. Meu pai tem uma EcoSport branca. Quando ele falou pra mim o preço de cada pneu dele, eu desisti de ter um EcoSport na hora, irmão. Cara, eu rodo bastante a semana toda, porque eu tô pra lá e pra cá o tempo todo, mas eu queria muito comprar um cavalo, alguma coisa assim que diminuísse drasticamente a gasolina, porque tava doído no bolso, entendeu? Capim mas, assim, ainda tem um monte por aí, né? mas mesmo assim eu ainda agradeço, porque assim, a gente ainda consegue ir, entendeu? Hoje a gente brinca assim, mas eu olho assim e falei, pô, quantas vezes eu ficava assim, caraca, assim, pô, podia me dar um carrinho, né? Qualquer carrinho, não precisava de muita coisa, não, qualquer carrinho. Só vou parar de andar a pé, porque, pô, eu ia pra Vila Cap de Uber. Só que na hora de voltar, eu voltava a pé. Entendeu? Punk, então né, eu andava bastante, mas eu tinha até o corpo melhorzinho, o físico era melhor por causa disso. Irmão, eu lembro que na época que eu malhava, assim, ainda malho até hoje, né? Mas na época que eu comecei a malhar, eu tinha gordura no corpo inteiro, só não tinha na perna. Porque eu andava muito. Eu falei, irmão, a gente anda a pé o tempo inteiro, como é que vai ter gordura na perna? E, assim, o transporte aqui é meio complicado, porque às vezes você vai pegar um transporte, você tem que andar metade do caminho a pé, então é mais fácil ser a pé direto, entendeu? Mas hoje, graças a Deus, a vida melhorou bastante. Você vê, né, cara? Pegar um Uber virou vitória, olha aqui. Eu agradecia, eu agradecia, né, por ter conseguido pegar um Uber. Entendeu? E minha mãe sempre comigo. Que doideira, sempre comigo. Cara, eu queria te agradecer por ter vindo trocar essa ideia com a gente. Foi bem bacana. Você percebe que a gente tá aqui mais ou menos 1h40 falando aí. Talvez 1h30. 8h30, 1h30 mais ou menos. E se deixasse, a gente ficava até um pouco mais tarde aí falando. Com certeza. E, cara, deixar as redes sociais aí, quer dizer, o microfone aberto pra você divulgar suas redes sociais, faz teu jabá aí, onde é que a galera pode te achar, onde é que é a sua clínica mais importante. Minha clínica fica na Praça da Bandeira, mais precisamente na Rua Tiradentes, 62. Quem quiser acompanhar um pouquinho do trabalho, eu prometo, gente, que eu vou postar mais coisas. A galera sabe que vai no consultório, ela sabe que às vezes eu foco tanto em atender que eu esqueço às vezes até de tirar foto com o paciente, porque eu foco em resolver o problema dele, entendeu? Mas quem quiser acompanhar um pouquinho lá, @GeanMelo, Físio,
entendeu? Jean Melo Físio? Jean Melo. Acho que é Jean Melo Físio, porque eu tenho um que era do consultório, que virou, que era clínica, que virou consultório, então o minha arroba... Oi? Então, Jean Melo Físio, rapaziada, arroba Jean Melo Físio ou Jean Melo 9, que é o meu pessoal, mas a gente acaba embolando um pouquinho as coisas ali. Tu tem entendeu? 2 também? Porque o meu é Jean Melo 9, que é o meu pessoal, e o que virou do consultório é o Jean Melo Físio, mas eu sempre posto muita coisa, acabo postando nos dois, entendeu? Rola quem trabalha com marketing diz que as pessoas seguem pessoas, né? Que não é bom você ter 2. Eu tinha o meu pessoal, que agora virou do podcast, mas como advogado, eu vou ter que fazer outro, porque não dá pra misturar muita coisa. Mas a tendência é que as pessoas queiram realmente ver pessoas, né? Às vezes eu acabo divulgando os dois, porque, porque assim, no meu pessoal, na descrição tem o link do consultório. Então, assim, às vezes acaba olhando dos dois e quando eu posto eu posto sempre nos dois, porque não tem pra onde correr. Só pra de tirar um pouquinho assim, o foco de um e botar no outro, mas acaba se misturando. É isso aí. Cara, brigadão por ter vindo trocar essa ideia com a gente, tá? Tamo junto. Você que tá aí curtindo com a gente, né? Não esquece aí de acompanhar as nossas redes sociais, né? A gente tá no Instagram como @MastraCast, é o nome do programa. Você passou o tempo olhando pra tela aí com o nome do programa. Dizer a você que você pode aí curtir, a gente divulga vários cortes lá. Você também consegue acompanhar o nosso episódio no Spotify, tá? Se você digitar MastraCast no Spotify, você consegue acompanhar. Daqui a pouquinho mesmo eu já coloco pro YouTube, já vai pro Spotify também. E a gente divulga lá. Então você não tem desculpa para acompanhar, você pode acompanhar onde você quiser. No Facebook, no YouTube, no Spotify. E não é só no Spotify. A gente usa uma plataforma chamada Anchor, que ela pega o seu arquivo de áudio do podcast e transmite assim para várias plataformas que eu nem sei. Às vezes tem uns 6 ou 8 lugares aí que eu nem sabia que existiam, que também estão lá. Legal. E aí você tem como acompanhar. E é isso. Obrigado aí pela sua atenção, obrigado pela sua companhia. Janzão, tamo junto. Valeu. Irmão, obrigado aí pelo convite. Pode deixar aqui agora é a hora da gente resolver uma dor no ombro aqui. Vamos resolver com um pequeno estalo. É isso aí, moçada. Tamo junto. Fiquem todos com Deus aí. Um abraço e vacinação tá chegando. Não deixe de se vacinar. Beleza? Vacinas salvam vidas.